Ateísmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast Grandes Mentes do Ateísmo. O podcast Grandes Mentes do Ateísmo ele é focado em pessoas que mudaram o mundo ateu, né? O que nós entendemos como ateísmo moderno. É importante talvez destacar que esses nomes não necessariamente significam pessoas que contribuíram diretamente, mas que foram importantes, como Carl Sagan, Albert Einstein. Eles não eram pessoas necessariamente ateias publicamente ou declaradas. Mas esse podcast também dá um foco muito forte a pessoas que contribuíram fortemente, como o neo-ateísmo, Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, que é largamente conhecido. Então, nesse podcast, eu convido vocês a fazer uma viagem no tempo e talvez, às vezes, filosófica sobre o ateísmo, né? Como que o ateísmo evoluiu, né? Quais são as questões históricas. Mas também eu queria convidar vocês, né, aproveitando essa introdução do podcast, para conhecer os meus livros, né? São vários livros na Amazon. Eu queria recomendar para vocês especificamente agora A Revolução Ateísta. A Revolução Ateísta é um livro que eu dediquei especificamente ao ateísmo. É um livro que fala exatamente disso, né? O livro ele tem um foco na Madalyn O'Hair, que foi uma ativista ateísta norte-americana, mas o livro também fala de outros nomes e o livro é lançado em volumes, né? Esse primeiro volume está focado na Madalyn O'Hair, mas a ideia é que os próximos volumes também vão focar em outros nomes do ateísmo. Então esse podcast e o livro A Revolução Ateísta são dois complementares, né? Ou seja, esse podcast, ao produzir o podcast, eu estou preparando o material para os próximos volumes, que serão muito possivelmente dedicados a talvez nomes individuais ou grupos, né, de ateus. Então, bom episódio, bom aprendizado e boa escuta. Imagina tipo uma máquina de raio-x, mas em vez de escanear os nossos ossos, ela escaneia o comportamento humano. Nossa, imagina a utilidade de um negócio desses. Pois é, o objetivo seria apontar para uma atitude qualquer e ver uma fratura super nítida na imagem. Um diagnóstico inegável dizendo, sei lá, olha, essa ação está moralmente quebrada. O que é o sonho de todo filósofo, né? Exatamente. Por séculos a gente tentou construir essa máquina e a exploração profunda de hoje é justamente para entender como uma mente brilhante conseguiu calibrar esse equipamento todo e, o melhor, sem precisar recorrer a nenhum manual divino ou religioso. O que nos leva direto para a pilha de documentos que a gente tem na mesa hoje. A gente vai entrar de cabeça no ensaio Philippa Foot, a arquiteta da moralidade secular e o realismo sem Deus. Um título de peso, diga-se de passagem. Com certeza. E é um material bem denso, que vem acompanhado de diálogos analíticos sobre a obra-prima dela, de 2001, o livro Natural Goodness, ou Bondade Natural. E tudo isso com a curadoria fantástica do Jorge Guerra Pires. E o pano de fundo do Jorge dita completamente o tom dessa nossa análise de hoje, né? Total. Ele é PhD em bioinformática. O que faz todo sentido para o que a gente vai discutir. O Jorge Guerra Pires tem passagens por instituições enormes, tipo a USP e a Fiocruz, a Universidade de L'Aquila, lá na Itália, e hoje ele usa modelos matemáticos, biologia e raciocínio lógico para estimular o pensamento livre. Ele tem livros sobre inteligência artificial, democracia, pensamento crítico. É bem essa intersecção entre o rigor da ciência e a filosofia. Exatamente essa lente que a gente vai usar para destrinchar a Philippa Foot. A nossa missão aqui é entender como ela arrancou o certo e errado daquelas nuvens da abstração total e cravou esses conceitos no chão duro da biologia evolutiva. Só que, bom, para a gente entender a magnitude do que ela fez, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para o ambiente que ela precisou meio que implodir. O cenário da época. Exato. A gente está falando da Universidade de Oxford, meados do século XX.
Um ambiente onde a teologia era vista historicamente como a rainha das ciências. Tipo, no passado exigiam até juramentos confessionais só para a pessoa poder pisar lá dentro, né? Isso era super restrito e religioso, e a Foote entra nesse cenário sendo uma mulher britânica, e um detalhe curioso é que ela era neta do ex-presidente americano Grover Cleveland. Olha só que aleatório. E ela se autodeclarava uma ateia de carteirinha, num ambiente hiper tradicional e dominado por homens. Um machismo acadêmico estrutural gigantesco, além de todos esses fantasmas teológicos. E aí surge o que eu considero, tipo, a ironia mais fascinante que as nossas fontes trazem. A principal parceira intelectual da Foote, a melhor amiga dela ali nas trincheiras de Oxford, era a Elizabeth Anscombe. Sim, que era uma católica incrivelmente devota, defensora ferrenha da moral tradicional da igreja e super fã de Tomás de Aquino. Cara, é uma aliança que desafia qualquer lógica à primeira vista, sabe? De um lado, uma ateia convicta, do outro, uma católica ortodoxa. É que elas tinham um inimigo em comum que era muito maior do que essas divergências sobre existir ou não um Deus. Juntas, elas queriam demolir o establishment da filosofia secular que dominava na época. Para usar uma analogia aqui, é tipo um ativista vegano e um mestre churrasqueiro formando uma aliança inquebrável porque os dois detestam, sei lá, uma rede multinacional de fast food. Adorei. O ódio ao fast food supera totalmente a divergência do cardápio deles. Exato. Mas aí vem a grande pergunta. Qual era exatamente esse fast food filosófico que dominava Oxford e que uniu essas duas com tanta ferocidade? Bom, o cardápio filosófico da época oferecia basicamente dois extremos, e a Foote via os dois como becos sem saída absolutos. Eram o emotivismo e o kantianismo. Tá, vamos desempacotar isso aí. Vamos começar pelo emotivismo, que era a grande moda do momento, liderado por pensadores tipo A.J. Ayer. A ideia principal do emotivismo era basicamente reduzir a ética a meros barulhos emocionais. Era barulhos emocionais. Tipo um reflexo físico do corpo. Quase isso. Pros emotivistas, se alguém dissesse assim, a tortura é errada, essa frase não continha nenhum fato real sobre o universo. Era literalmente o equivalente fonético de gritar eca, tortura. Tortura. Isso mesmo. A moralidade inteira foi reduzida a um suspiro subjetivo de desgosto ou de aprovação. Não tinha verdade ou mentira nisso. Era só a expressão de um gosto pessoal de quem estava ali falando. Mas olha só, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Porque quando a gente lê isso, vem uma provocação meio óbvia. Não tem algo profundamente libertador nessa visão? Como assim libertador? Pensa bem. Se a moralidade não passa de um sentimento ali, um negócio meio digestivo, então ninguém tem autoridade para ditar regras absolutas. Ninguém pode impor um estilo de vida no outro dizendo, essa é a grande verdade do universo. Por que a Foote achava que tirar a razão da moral era tão perigoso para a humanidade? É uma ótima pergunta. Mas é que, na prática, essa suposta liberdade destrói a base de qualquer sociedade civilizada. O mecanismo do emotivismo corrói a possibilidade da gente ter um debate racional. Porque vira tudo questão de gosto. Exato. Pensa comigo. Se condenar um regime totalitário ou, sei lá, um assassinato é só uma questão de preferência, tipo preferir sorvete de chocolate em vez de morango, como que você argumenta contra um tirano? Nossa, pior que é verdade. Se o tirano disser, eu adoro crueldade, o emotivismo te deixa sem nenhuma ferramenta lógica para provar que ele está errado. Você só pode dizer, mas eu não gosto. A moral sai do campo da razão e despenca naquele abismo da força bruta. Ganha quem gritar mais alto. O que empurra a galera diretamente para o outro lado do pêndulo. Se a ética não pode ser só um instinto estomacal, a única outra opção que a galera via era transformar ela numa regra super rígida e inquebrável do universo. O que nos joga direto no colo do Immanuel Kant e do kantianismo. Séculos antes, o Kant tentou blindar a moralidade desse caos emocional. E a ferramenta que ele inventou foi um imperativo categórico. As famosas regrinhas mágicas? Em termos práticos, ele argumentava que as obrigações morais vinham de uma razão pura, uma força lógica que era completamente separada da nossa biologia, dos nossos desejos ou do nosso corpo físico. O dever moral era absoluto, flutuando lá no vácuo.
O que explica super bem o motivo da apologética cristã flertar tanto com Kant, né? Se existe uma regra moral pairando lá no espaço, totalmente desconectada das necessidades físicas aqui da Terra, fica muito fácil dizer que essa regra foi ditada por um Deus. E era exatamente aí que a Foot batia de frente com Kant. Para ela, uma regra moral que é desconectada da natureza empírica humana não tem sentido nenhum. É um dever fantasma. Fica parecendo mágica, não ciência? Total. Então, recapitulando, de um lado a gente tinha o emotivismo dizendo que a moral é um grito de nojo, do outro, o Kant dizendo que a moral é uma equação matemática fria e sem corpo. Nenhuma das duas opções explica por que um ser humano de carne e osso deveria se importar de verdade com o certo e o errado. E é exatamente nesse vácuo que a Philippa Foot precisava construir uma terceira via. Se a gente joga fora o capricho emocional e também descarta as regras mágicas caídas do céu, para onde a gente olha? A genialidade dela foi voltar os olhos para a terra firme, para o mundo natural. E aqui a gente entra no núcleo duro das nossas fontes de hoje. O conceito principal do livro, bondade natural. O salto biológico que ela dá. Isso. O passo revolucionário dela foi pegar a teleologia, que é aquela ideia do Aristóteles e do Tomás de Aquino de que as coisas têm um propósito e uma função, e arrancar dela qualquer necessidade de um criador inteligente. Ela secularizou o propósito. Exatamente, ela pegou essa ideia aristotélica e soldou ela diretamente na biologia evolutiva. O que, aliás, dialoga perfeitamente com a especialidade do Jorge Guerra Pires na curadoria. Sendo PhD em bioinformática, ele lida todo dia com sistemas biológicos que têm funções superobjetivas, que você pode medir sem precisar de intervenção mística. A natureza tem regras de operação que são muito claras. Sim, e a Foot usa justamente essa premissa. Ela argumenta que nós já julgamos os defeitos e as virtudes no mundo natural o tempo inteiro, e a gente faz isso como fatos objetivos. O ensaio traz um exemplo muito bom sobre as raízes de uma árvore. O exemplo do carvalho. Isso. A gente diz que as raízes de um carvalho são boas porque elas são profundas. Um carvalho precisa que elas sejam assim para não tombar com o próprio peso. Já um junco, por exemplo, precisa ser flexível para dobrar com o vento. Ou um exemplo clássico que está nas fontes, o caso da coruja. Se uma coruja nasce com uma audição péssima, a gente não hesita em dizer que ela tem um defeito. E o que é fundamental entender sobre a coruja é o mecanismo da linguagem que a gente está usando aí. Quando um biólogo olha e diz, olha, essa coruja tem uma audição defeituosa, ele não está fazendo um barulho emocional, emotivista. Ele não está dizendo, eca, coruja surda. Não, de jeito nenhum. Ele está relatando um fato empírico baseado na forma de vida daquela espécie, a life form, que é o conjunto de operações físicas e comportamentais que uma espécie específica precisa executar para garantir a própria sobrevivência e reprodução. Para trazer isso para algo mais mecânico do nosso dia a dia, é tipo avaliar o motor de um carro. Se eu digo que um motor que está rodando sem óleo está com defeito, eu não estou dando uma opinião estética sobre lubrificantes automotivos. Não é questão de gosto, né? Lógico que não. É um fato operacional inegável. Aquele motor vai fundir independentemente do que eu ou você sintamos a respeito dele. A máquina tem um modo específico de funcionar. Perfeito. E os seres vivos também têm. Cada espécie tem o seu próprio manual de operações, que é ditado pela evolução e pela biologia. Tá. Até aí a lógica é cristalina. Eu entendo o carvalho, entendo a coruja e o motor do carro. Mas é agora que a gente chega no ponto de atrito da teoria da Foot. Vamos lá. Como é que a gente dá o salto de uma planta que precisa de raízes profundas para algo tão absurdamente complexo, cheio de nuances e áreas cinzentas como as escolhas morais humanas? Como a biologia de um pássaro explica o conceito de justiça, por exemplo? Parece um abismo, né? Mas o salto não exige nenhuma mágica, exige só observar qual é a nossa forma de vida específica como espécie. A ponte entre a coruja e o ser humano é a nossa natureza que é inerentemente social e racional. A Foot argumenta que, olhando para a biologia, virtudes como a justiça e a caridade não são invenções que flutuam no éter. Elas são necessidades científicas da nossa espécie. É o que a Anscombe chamava de necessidades aristotélicas, né? Exatamente isso. Nós somos primatas que dependem de uma teia super complexa de cooperação para sobreviver e atingir o florescimento da espécie. O flourishing. Pensa num lobo.
Um lobo que se recusa a caçar em bando tem um defeito biológico claro, porque a espécie não sobrevive assim. Uma abelha que não faz aquela dancinha para avisar as outras onde está o néctar, ela está falhando na operação biológica dela. Isso. E para os humanos, a cooperação, a honestidade e essa manutenção de promessas são os equivalentes diretos da dança das abelhas. Portanto, seguindo a lógica, um ser humano que age de forma cruel, que destrói a confiança ou a justiça ao seu redor, ele tem um defeito prático real. Uma falha biológica factual no modo de operar como um Homo sapiens. A Foote pega o Kant e vira ele de cabeça para baixo. Ela prova que a moralidade não é um imperativo categórico que você obedece por pura obrigação mística. Ela chama de imperativos hipotéticos, certo? Sim, uma rede indispensável de imperativos hipotéticos. O mecanismo é assim: se você quer viver uma vida humana plena e bem-sucedida, alinhada com a sobrevivência da espécie, você deve agir com virtude. E como todo organismo vivo deseja instintivamente florescer, a ética acaba se tornando inescapável. Mas espera, deixa eu colocar o dedo na ferida dessa lógica, porque as fontes do Jorge levantam um contraponto muito bom aqui. O dilema do cara desavergonhado. Esse mesmo, o grande parasita social. Imagina aquele político incrivelmente corrupto, ou um lobista implacável que rouba milhões, destrói a vida de milhares de pessoas na cidade, constrói uma mansão enorme no Brooklyn e vive até os 90 anos no luxo absoluto, e ainda deixa vários herdeiros ricos. O clássico vilão bem-sucedido. É. Em termos puramente evolucionistas básicos, ele garantiu recursos, sobreviveu perfeitamente bem e passou os genes para frente. Ele não está nem aí para a moralidade e parece estar florescendo de forma espetacular. Como a teoria da Foote pode chamar um cara desses de biologicamente quebrado, se ele está no topo da cadeia alimentar? Essa objeção normalmente destrói as teorias morais mais fracas. E é justamente aqui que o rigor do realismo naturalista da Foote brilha demais. O erro no raciocínio do político corrupto é confundir a vantagem temporária de um parasita com o florescimento da espécie como um todo. Como assim? O político corrupto pode até acumular recursos para ele mesmo, mas ele está agindo como uma célula cancerígena. Ele se alimenta daquela teia de confiança e cooperação que foi construída pelos outros. Se todos os humanos agissem como ele, se não existisse nenhuma honestidade ou justiça no mundo, a sociedade ia entrar em colapso total e a espécie não ia sobreviver. O mecanismo fica super claro agora. Ele é basicamente um carona na infraestrutura moral da humanidade. Exato, um carona ou um freerider. A sobrevivência dele e o luxo dele só são possíveis porque a imensa maioria das pessoas não agem como ele. O defeito dele é prático. Voltando ao exemplo da coruja, se uma coruja com audição defeituosa sobrevive roubando a comida que as corujas saudáveis caçaram, o fato dela estar gorda não muda o fato de que a audição dela é defeituosa. Entendi. O fato do parasita não se incomodar com a própria falha não muda o diagnóstico objetivo da coisa. O raio-x moral mostra a fratura, quer o paciente acredite no médico ou não. O corrupto desavergonhado falha na tarefa fundamental de ser um humano funcional em plenitude. Ele é uma anomalia dentro do que a nossa forma de vida exige para prosperar a longo prazo. É um defeito prático e científico, por mais que a conta bancária dele esteja explodindo de dinheiro. Com certeza. O que nos traz de volta para uma questão crucial. Por que a gente deve se importar com isso hoje? Qual o impacto real de entender a ética por essa lente da biologia, em vez de achar que é só um capricho emocional? O grande impacto é resgatar o debate racional. Numa época em que tudo é relativismo ou extremismo, isso é ouro. Se a moral dependesse só da religião, a gente estaria sempre dividido por dogmas que não podem ser comprovados para todo mundo. E se a gente caísse no emotivismo do Ayer, não teríamos como combater a injustiça sistêmica de forma objetiva, porque ia virar tudo questão de gosto pessoal. A Foote dá uma base fatual para a gente, né? Sim, ela nos dá permissão para debater ética usando o mesmo rigor e os mesmos fatos que a gente usa para debater saúde pública, ecologia ou economia. É uma âncora rigorosa. Uma abordagem que, aliás, ecoa perfeitamente no trabalho atual do curador dessas fontes. Nos livros dele sobre inteligência artificial e democracia, o Dr. Jorge Guerra Pires usa bem essa premissa.
A ciência e a matemática não são áreas frias, separadas da nossa dor. Elas oferecem os modelos para a gente estruturar nosso pensamento crítico de verdade. A biologia e a moralidade falam exatamente o mesmo idioma. E a prova de que essas ideias são relevantes hoje é que o debate não ficou preso lá em Oxford. Tem até uma aplicação prática rolando agora. É mesmo, tem o evento chegando. Exato. Para quem quer se aprofundar, anota aí. No dia 27 de agosto, às 18 horas, horário de Brasília, vai ter uma live imperdível. Uma chance de ouro. O próprio Dr. Jorge vai fazer uma transmissão ao vivo focada especificamente em moralidade e emotivismo, e com a participação especial do Matheus Benites. É literalmente a continuação dessa jornada que a gente está fazendo aqui. É o momento de ver como essa refutação da FUT funciona no debate ao vivo. Porque se a gente olhar para o arco todo, ela fez o impossível. Ela construiu a ponte inquebrável entre o E da biologia e o DEV da moralidade. Ser uma pessoa justa é simplesmente a maneira humana de funcionar bem. A bondade é uma exigência técnica do nosso organismo, né? Literalmente. Uma sociedade doente não é castigo divino. É só o resultado óbvio de um desvio no nosso modo de operação social. Ela consertou o nosso raio-x moral, escaneando a nossa estrutura evolutiva. Mas, cara, tudo isso deixa no ar um pensamento muito provocativo. Uma parada que a lógica da FUT quase obriga a gente a confrontar no mundo tecnológico de hoje. Lá vem você. Qual é a provocação? Pensa bem, o nosso diagnóstico de certo e errado funciona hoje porque a nossa biologia atual de Homo sapiens exige cooperação, certo? Certo. Mas a biologia não é mais um negócio intocável. A gente está entrando na era da engenharia genética, das interfaces neurais, inteligência artificial. Nossa, verdade. Onde você quer chegar com isso? O que acontece com os fatos morais se a humanidade alterar a própria biologia lá na frente? Se a gente não precisar mais da mesma teia de dependência mútua para sobreviver, porque a tecnologia nos mudou, será que o raio-x moral da Philippa Foot vai parar de reconhecer as virtudes antigas? É uma excelente questão. Se a nossa forma de vida evoluir para algo cibernético ou pós-humano, o manual de sobrevivência muda. Exato. Será que a gente vai ter que reescrever completamente o código-fonte do que consideramos certo e errado? Bom, fica aí a provocação para continuar ecoando na cabeça de todo mundo. Um abraço e até a próxima exploração.